Bom dia, meus amores. Estamos de volta aqui para mais um momento de explicação. E hoje eu vou trazer para vocês o que são advérbios. Vamos comigo? Olha só, coloquei para vocês esses exemplos. O ônibus chegou. O ônibus chegou ontem. Gente, observem que quando eu coloquei a palavra ontem, eu quis acrescentar uma informação ao lado do verbo chegou. Eu quis acrescentar um detalhe, né? Um algo a mais para você que é meu interlocutor. Então, a palavra ontem acrescentou ao verbo chegou uma circunstância, que nesse caso aí é tempo. É um advérbio de tempo. Se eu falo Marcos jogou bem, e aí eu coloco Marcos jogou muito bem, a palavra muito, ela vai intensificar o sentido do advérbio bem. Então, muito nesse caso também vai ser um advérbio. Da mesma forma que eu falo a criança é linda, e aí eu coloco assim muito linda. A palavra muito, ela vai intensificar a qualidade contida no adjetivo linda, né? Muito linda. Vai intensificar. Então, essa é a função do advérbio. O advérbio, gente, é um termo modificador. Ele vai, de maneira diferente, expressar uma circunstância, que pode ser lugar, que pode ser tempo, que pode ser modo, intensidade, e vai desempenhar na oração a função de adjunto adverbial. Na verdade, em geral, as gramáticas classificam o advérbio por sua função como modificador do verbo. Quando ele modifica um verbo, ele pode acrescentar várias ideias. Então, trouxe para vocês mais alguns exemplos, primeiramente de forma curta, mas no próximo slide ele vem um pouquinho mais trabalhado, com bastante detalhes. Eu tenho aí para vocês, ela chegou tarde. Aqui, eles agiram mal. Ela não saiu de casa. Talvez ele volte. Então, a gente tem palavras que vão expressar tempo, que vão expressar lugar, modo, negação ou dúvida. Isso depende muito da intenção do seu locutor, da pessoa que está passando a mensagem. Então, os advérbios eles vão enriquecer, né, a informação que está sendo passada para o interlocutor. Trouxe aqui com mais detalhes, né? Eu falei de lugar. Então, o que é que pode ser? O que é que pode exprimir uma circunstância de lugar? Termos como aqui, antes, dentro, de longe, de perto, acima, à esquerda, ao lado, em volta, ali. O que pode ser uma circunstância de tempo? Hoje, logo, primeiro, ontem, de repente, de vez em quando, imediatamente, sucessivamente. Entre os mais comuns também, né, gente? Cedo, tarde, amanhã, ontem, hoje. Modo, bem, mal. E muitos que acabam, que tem a finalização em mente, né? Calmamente, tristemente, pacientemente, amorosamente. Afirmação, nós temos aí sim, certamente, realmente. Negação, nunca, jamais, de modo algum. Dúvida, acaso, possivelmente, provavelmente, talvez. Intensidade, muito, demais, pouco, tudo, nada, quase. Exclusão, apenas, exclusivamente, somente, simplesmente. Inclusão, até, mesmo, inclusive, também. Então, aí vários exemplos, a gente tem várias palavras que a gente pode utilizar como advérbios, né? Cada uma dentro da sua classificação. E os advérbios, eles também sofrem uma variação de grau, tá? Eu tenho, nesse caso aqui, para vocês, o módulo de vocês apresenta o grau comparativo e o grau superlativo absoluto, tá? Nós temos também o grau relativo, superlativo relativo, que no momento não vamos estudar nesse material, mas vai ser trabalhado mais na frente. Então, no grau comparativo, você faz uma comparação. E aí nós temos 3 classificações dentro do grau comparativo. De igualdade,
Pedro é tão educado quanto seu irmão, né? Marina é tão estudiosa quanto Camila. Então, você faz uma comparação, você iguala um elemento a outro elemento. Inferioridade. Pedro é menos educado que seu irmão. Marina é menos estudiosa que Camila. E superioridade. Pedro é mais educado que seu irmão. Marina é mais estudiosa do que Camila. Então, mais para superioridade, menos para inferioridade. Sempre com a ideia de comparação. Comparar um elemento a outro elemento. No grau superlativo, você vai associar, né, uma característica aí ao sujeito, e aí você vai intensificar essa característica, e você pode fazer isso de duas formas. No absoluto analítico, que está sendo apontado aqui, né, Pedro é muito educado. Você está atribuindo uma característica a Pedro, e somente a Pedro, por isso que o grau superlativo aqui é absoluto, tá? Porque se refere apenas a um elemento, e ele é analítico porque você utiliza dois termos, né, para caracterizar, sendo que um é intensificador. Então, eu tenho aqui Pedro é muito educado, e no absoluto sintético, absoluto novamente porque se refere a um elemento só, tá? Você atribui uma característica onde você modifica a palavra de origem e coloca aqui uma partículazinha de caracterização. Então, Pedro é educadíssimo, que é chamado sintético justamente porque você modifica a palavra. No analítico, isso não acontece. Ele é analítico porque você utiliza dois termos para caracterizar Pedro. No sintético, você modifica a palavra principal que você vai utilizar. Você acrescenta o que a gente chama de sufixo, que vocês não vão estudar agora, só um pouquinho lá na frente. Ok? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. A gente fica por aqui. Beijo, até a próxima aula.